Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer uma mega revisão aqui da linguagem SQL, que é a linguagem aí de consulta estruturada que a gente conhece para bancos de dados relacionais. Essa é a primeira parte, tá? O vídeo vai ficar um pouco longo, porém vai ficar muito bem explicado. Nessa primeira parte a gente vai fazer toda a estrutura de criação do banco e suas tabelas. E na parte 2 a gente vai fazer ali alguns tópicos de revisão muito importantes, como funções, procedimentos, alterações. Então, sem enrolação, vamos para a minha tela. Aqui na minha tela a gente já tem, vamos imaginar que você foi fazer uma entrevista ou foi fazer um case técnico aí e te entregaram essa modelagem lógica e te pediram esses quesitos aqui. Te pediram esses tópicos para realizar em cima dessa modelagem lógica. Vou usar aqui o Workbench para usar para esse exemplo. No primeiro passo é a gente analisar o contexto aqui do modelo que eles te passaram e em seguida dar o nome de um banco. Se não te passar o nome do banco, você vai criar em cima desse contexto, tá certo? Então, pelo contexto aqui dá para ver que a gente tem um autor, tem editor, tem um amigo, livro. Então dá para dizer que é uma biblioteca ou algum sistema nesse sentido que vai usar livros como referência. Como não deu aqui o nome do banco, nem nos tópicos e nem na modelagem, eu vou criar uma biblioteca aqui, mas você poderia até perguntar aí para o seu entrevistador. Então o primeiro passo é criar o banco. Vou usar aqui o Workbench para isso. E a gente vai escrever tudo no código, tá? Vai ser um create database. E aqui eu vou usar a estrutura mais completa. Então, eu vou criar essa database se ela não existir. If not exists. Vou dar o nome db biblioteca. Esse db é de database, é um prefixo que a gente costuma utilizar aqui. Na sequência, eu vou falar qual a coleção de caracteres que eu vou usar. Um collate. Nesse caso, eu vou usar o UTF-8. MB4 General CI. Esse CI é de case insensitive, então para ele não vai fazer diferença nas minhas consultas depois, letras maiúsculas e minúsculas. E utilizarei aqui também o encode de caracteres do tipo UTF-8. UTF-8 MB4 também. Vou criar, já executei aqui o comando, aqui embaixo já deu verde, criou perfeitamente. Na sequência, agora eu vou usar essa database, então use db biblioteca, que é o nome que eu dei. Executei, ficou verde ali embaixo. E aqui do lado, se a gente atualizar, eu já tenho uma biblioteca, ela está em negrito e eu vou utilizar ela. Não tem nenhuma tabela, nenhuma visualização, não tem nada ainda. Beleza. Não preciso deixar esses códigos na tela, tá? Mas eu vou deixar aqui para que você possa revisar depois. Por qual tabela agora você vai começar a construção do banco? A regra é muito simples. A gente começa a construção das tabelas pelas tabelas que não possuem chaves estrangeiras. Por experiência, a gente já sabe que costuma ser as tabelas das extremidades. Aquelas tabelas que o lado é o lado 1 da cardinalidade. O autor é uma dessas, ó. Não tem nenhuma FK aqui. A editora também não tem FK. E o amigo também não tem FK. Então essas três aqui podem ser as nossas três primeiras tabelas. O livro tem PFK. Tem FK no livro autor também. O empréstimo tem FK, então essas não podem ser começadas primeiro. Porque chave estrangeira, se você lembra, é uma chave herdada de uma primária, né? É uma primária que veio de outra tabela. Então não pode ser. Então eu vou começar aqui pelo amigo, pelo autor e pela editora. Tanto faz a ordem aqui agora, tá? Porque nenhuma das três tem uma referência de chave estrangeira. Então eu vou começar pelo autor, vou começar aqui pela tabela superior. Então vou create table. Novamente, eu vou criar somente se ela não existir. Preciso colocar esse if not exists? Não preciso. Mas se colocar é uma garantia de que você não vai tentar sobrescrever uma outra tabela, vai economizar processamento no seu banco e também evitar aí algum dano em alguma tabela já existente.
Vou usar um prefixo aqui de TB, de table, autor. Não é obrigado a usar, poderia simplesmente colocar autor ali, mas é bom colocar um prefixo para depois localizar os objetos do seu banco. Dica aqui agora, eu vou abrir, fechar o parênteses e colocar o ponto e vírgula. Porque aqui eu não esqueço no final, e no meio desses parênteses eu crio as colunas que essa tabela terá. E nesse caso a coluna ID autor, como está ali, ela é do tipo small int, not null, e ela é a minha primary key. Eu não precisaria colocar esse not null aqui, tá? Porque primary key ela já é obrigatória. Mas deixa aí. Uma outra coisa que a gente pode e deve fazer aqui é eu colocar que ela é auto-incremente, que vai indicar aqui pra gente que essa coluna, essa chave aqui, ela vai ser auto-incrementável. Ela sozinha vai me dizer, cadastrar o próximo número a cada registro. Eu não preciso cadastrar a chave primária agora de forma manual, ela será automática. Na sequência, a gente vai colocar a próxima coluna. nm autor, do tipo varchar. Ali está dizendo que é 45, vamos respeitar a modelagem. Not null. De uma coluna para outra, a gente deve colocar uma vírgula, né? Sendo que a última coluna não tem. Isso aqui já dá o código da tabela, mas a gente pode ser mais preciso ainda, colocando que o auto-incremente dessa tabela vai começar no número 1, para a gente garantir que o primeiro dígito ali, o primeiro registro, vai ser o registro de número 1. Então já tem ali a tabela autor, posso executar e criar. Perceba que ele deu certinho aqui, não tem nenhum problema. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora para os demais. A gente pode inclusive copiar esse código e reaproveitá-lo. Para economizar tempo aqui. A próxima tabela. Vou fazer aqui a editora. PB editora. No caso aqui vai ser ID editora. NM editora, que é o nome da editora, tá? A pessoa que modelou isso aqui, ela provavelmente colocou isso aqui como uma abreviação, né? Que é o varchar de 30 nesse caso. Vamos respeitar isso aqui também. Not null. A ID da editora aqui é tinyInt, então vamos mudar aqui também. tinyInt, not null, primary key, ela vai ser auto-incrementável também, é o ideal. Nome da editora, varchar de 30, not null. E o auto-increment também 1. Vamos criar aqui, também não tivemos nenhum problema. E podemos agora criar o amigo ali. Vou chamar isso aqui de TB amigo. Ela tem aqui o ID amigo, que também é um tinyInt, not null, primary key, auto-incrementável, vai começar do 1. Teremos o nome amigo, vai ser um varchar de 60, not null também. Que será esse not null indica, tá? E na hora de for cadastrar informações nessa tabela, essa coluna especificamente ela é obrigatória, ela não pode ser cadastradas com valores nulos. E teremos ali o e-mail também, né? E-mail varchar 65, not null. Quem definiu essa quantidade de caracteres nos varchars aqui? Varchars é o tipo de dados de texto, né? Strings, propriamente dito. E essa quantidade quem define é o levantamento de requisitos quando conversa lá com o cliente, quando vê a necessidade dele. Vai definir isso aqui. A gente só obedece na hora que a gente está transformando isso no código físico do banco. E-mail 65, not null. Também é obrigatório. Legal. A gente pode criar aqui, a gente só confere ID amigo, name amigo, e-mail, tinyInt, varchar e executa. Pronto, se a gente for lá nas tabelas do banco, atualizar aqui no refresh, os tables agora tem essas 3 tabelas aqui pra gente. Bom, depois dessas tabelas, quais tabelas eu vou criar agora, né? Fica a dúvida aí. Agora a gente pode criar as tabelas que usam dessas 3 como referência. Porque elas já foram criadas, então agora elas podem ser referenciadas nas próximas. Dito isso, já que a gente vai usar as tabelas que vão usar estas como referência, vamos analisar. O livro. Qual referência que o livro faz? Ó, temos uma FK. A FK é da editora, então já é possível criar o livro. Consequentemente, depois a gente vai poder criar o livro autor, porque ele vai ser uma referência do autor e do livro. Mas a gente tem que criar o livro antes. Então vamos criar aqui. Create table, if not exists livro. Aqui vai ser cd livro, né? A nossa chave primária ali, cd livro. A gente está obedecendo o que está lá na tabela.
small int, not null, primary key, auto-incrementável. Esse auto-increment, eles não estão aqui na modelagem, tá? Isso aqui é eu tô colocando já por saber que o ideal é colocar. Se não colocar, de acordo com a modelagem, não precisa. Mas na hora de conquistar o entrevistador ali, você pode até questionar ele. Ah, não colocou aqui, mas eu tô colocando porque é indicado, seria o melhor. A gente vai ter o nome do livro, nesse caso é um varchar de 80, not null. Teremos também o dt aqui livro, que é do tipo date, not null. Provavelmente ele deve ser a data de arquivamento do livro. Não está especificado aqui, né? Porque a gente não tem uma legenda. Mas dá para deduzir que seria isso. E agora a gente tem ali o ID da editora, que é uma chave estrangeira. Então vamos colocar aqui ID editora. E lembrando que a gente pode criar agora, porque a tabela da editora já foi criada aqui em cima. Então podemos realmente criar esse livro agora. Esse ID editora, ele obrigatoriamente tem que ser do mesmo tipo da chave primária da editora, que é um tinyInt. E aqui a modelagem também já me diz isso, né? tinyInt, ele é obrigatório, not null, e ele é uma chave estrangeira. A gente vai definir ele agora como chave estrangeira. Eu sei que ele é uma chave estrangeira obrigatória porque nessa modelagem específica ele colocou que ele é not null. Como que eu saberia se não tivesse escrito? Pela cardinalidade, ó. Aqui é 1,n. Então esse 1 indica que é obrigatório. Então vamos colocar. Porém que vamos colocar aqui constraint. A gente vai construir uma regra de restrição aqui. Vou chamar ela de FK, que era uma foreign key do meu ID editora, da minha tabela do livro. Isso aqui é um padrãozinho que o mercado costuma usar de nomenclatura, mas você pode colocar o nome que quiser para essa restrição. E qual vai ser essa restrição? Ela vai ser uma foreign key. E aí agora eu vou falar qual coluna vai ser essa chave estrangeira. É a coluna ID editora, que é uma referência da minha tabela editora. E lá na minha tabela editora eu vou falar qual coluna de lá é a chave primária, que vai ser a coluna ID editora também. Isso aqui já garante que eu estou transformando esse ID editora da tabela livros em uma chave estrangeira cuja referência é o ID editora, que é a chave primária lá da tabela editora. E essa restrição tem um nome. Eu defini esse nome aqui. FK ID editora da tabela livro. Criei. A tabela livro já foi também. A gente pode conferir sempre, lembrando. Atualizando aqui ao lado e vendo, a tabela livro foi criada. Qual outra tabela a gente pode criar? Seguindo a lógica, a gente já pode criar agora a livro autor. Porque o livro autor tem uma PFK, o que é esse PFK? É uma primary key, que também é uma foreign key. Então, P de primary, FK de foreign key, do livro e do autor. Então, eu já tenho as duas tabelas necessárias? Tenho. Eu tenho uma tabela livre, tenho uma tabela autor aqui também. E você pode perceber que ele tem a linha contínua, diferente dos outros relacionamentos aqui que tem linha tracejada. A linha contínua indica que esse relacionamento é um relacionamento identificado. Quer dizer que a chave primária dessa tabela também faz parte de uma chave estrangeira. Ou o contrário, uma chave estrangeira dessa tabela também faz parte da primária dessa mesma tabela. Então vamos criar. Create table, if not exists, tb livro underline autor. A gente sabe que essa tabela é uma tabela associativa, tá? Porque ela é uma tabela que não possui nenhum outro atributo e ela está sendo usada para conectar as outras duas. Essa tabela ela tem id, livro, small int, que é o mesmo tipo lá na tabela livro, não é isso? Not null aqui. E temos o id autor, que é small int também, do tipo not null. Aí você fica me perguntando, né? A chave primária a gente coloca aqui na frente. Mas nesse caso, as duas são chave primária, ó, id livro e id autor. É uma chave primária composta. As duas colunas fazem parte da chave. Então eu não posso colocar aqui dessa forma, ó. Primary key. Porque quando eu colocar a segunda aqui, ó, ele vai começar a acusar erro. No caso ali o workbench não acusou, mas na hora que eu for criar a tabela, ele vai acusar. E eu vou deixar aqui para que a gente veja. Ó, se eu tentar criar assim, ele me acusou erro, falando que eu tenho uma chave primária múltipla. O que é mentira. Então não é dessa forma que a gente faz. Qual é o jeito correto quando a gente tem chave primária composta? A gente apaga aqui e a gente vai colocar dessa forma. Primary key. E a gente coloca entre parênteses o nome das duas aqui. Que é o id livro, vírgula, id autor.
nós temos agora uma chave primária composta. Isso aqui dá certo. Não vou executar ainda porque está faltando o quê? Está faltando a gente dizer que esses dois são chaves estrangeiras. A gente faz uma de cada vez. Constraint, vou dar um padrão aqui, ó, FK ID livro, FK ID livro, da tabela livro autor. Ficou aqui redundante, mas o importante é que não tem o mesmo nome que tem aqui na outra, tá? O nome da foreign key ID livro, a coluna, não é isso? E ela é uma referência da minha tabela livro na coluna. E agora a gente tem que prestar atenção que lá a coluna primária ela é a coluna CD livro. Então a gente vai colocar aqui CD livro, que aqui é o nome da coluna que é a chave primária lá na outra tabela. Lembre-se sempre disso. E vamos criar a próxima constraint aqui, que é a constraint do autor. Constraint FK ID autor, a minha tabela livro autor. Foreign key vai ser o meu ID autor. Referências vai ser a tabela autor. E a coluna chave primária da tabela autor é a coluna ID autor também. Vamos criar. Perceba que não teve nenhum erro agora, principalmente o do chave primária. A gente pode verificar aqui. E nós temos a TB livro autor aqui, com as suas devidas colunas, bonitinho, de livro e de autor. Aqui embaixo, se você colocar o object info, ele te mostra aqui, ó. De autor, small int, pk. Continuamos. Então a gente já definiu esse lado inteiro aqui, ó, da modelagem. O que a gente precisa agora é definir o resto, né? O amigo aqui já foi, tá faltando essas duas. Vamos ver qual que a gente consegue construir agora e criar aqui na nossa modelagem. A gente tem a FK do livro, a tabela do livro empréstimo. O livro já foi criado, então a gente conseguiria fazer essa. Tem alguma outra chave aqui? Tem a chave do número do empréstimo, né? Que é da tabela empréstimo. Então a gente não consegue criar o livro empréstimo ainda, porque o empréstimo não foi construído. Vamos ver se a gente consegue fazer o empréstimo. O empréstimo tem uma chave estrangeira que é do amigo, então a gente consegue. Create table, aquele padrão que a gente já conhece. If not exists, tb empréstimo. Detalhe. Na tabela do livro autor eu não coloquei autoincremente. Por quê? Porque essas colunas aqui, apesar de ser chave primária, elas serão números que virão de outra tabela, porque elas também são estrangeiras. Então não faz sentido eu colocar autoincremente aqui. Porque esses números que serão colocados aqui já são números que já existem nas outras tabelas. Eu só vou usar eles como referência. Então não tem autoincremente. Dando continuidade aqui, a gente faz o NO empréstimo, que deve ser o número do empréstimo, não é isso? Que é um small int, not null, primary key. Temos agora a data do empréstimo, o tipo date, not null. E temos o ID amigo, que é um tiny int, not null também. No caso da chave primária, a gente pode colocar ela como autoincremente, né? O ID do amigo, ele é uma chave estrangeira, então vamos colocar aqui constraint, que é uma restrição de chave estrangeira, FK ID amigo da tabela empréstimo. Eu gosto de usar esse padrão aqui, porque ele me diz que é uma chave estrangeira com FK, ele me diz qual é a coluna, e ele me diz em qual tabela. Então, quando a gente for fazer manutenções futuras, pelo nome a gente já sabe localizar completamente essa chave. Ela é uma foreign key, uma chave estrangeira. A coluna é a coluna ID amigo. E ela é uma referência da minha tabela amigo na coluna ID amigo. Então, a gente já acaba de construir a tabela de empréstimo. Perceba que se a gente atualizar aqui, já temos aqui o nosso TB empréstimo também. Nos status aqui a gente está tudo verdinho, né? Menos aquele que eu executei para dar errado, das chaves estrangeiras, ou da chave primária dupla, né? Composta. E por último falta o nosso livro empréstimo, que agora a gente consegue criar, porque agora a gente tem um empréstimo e a gente tem um livro. Create table, if not exists, tb livro empréstimo. Aqui nós temos o número do empréstimo, que nessa tabela é small int, not null, e ela é uma PFK, ou seja, ela é primary key e chave estrangeira ao mesmo tempo, só que o CD livro também é. Então a gente não pode colocar o primary key aqui. Aqui a gente tem um caso de uma chave primária composta novamente. Então vamos criar o número do empréstimo, o CD livro, do tipo small int também, not null. E agora a gente define eles como chave primária. Primary key, coloca o nome dos dois entre parênteses. NO empréstimo, no caso é empréstimo, né? Eu coloquei empréstimo aqui, deixa eu corrigir isso. Na tabela anterior também coloquei empréstimo, né? Depois a gente pode corrigir isso usando o comando de alter. Ou nesse caso específico, talvez a gente pudesse até excluir ela e criar do jeito correto, né? Que a tabela do livro ainda não foi criada, esse livro empréstimo, então vamos fazer isso. Vamos fazer um drop table. Lembrando que a gente pode excluir agora o que a gente ainda não tem dado, né, na tabela. Vou excluir aqui a tabela TB
empréstimo, excluir. Se a gente for olhar aqui, ela não existe mais, ó. Não temos mais o empréstimo. E eu vou corrigir aqui, ó. E aqui na modelagem tá abreviado. Então a gente vai seguir o que tá na modelagem. Empreste. E aqui é a mesma coisa. Beleza, acredito que é isso. Podemos criar agora novamente. E aqui a gente vai usar o número empreste, número aqui no empreste, para ficar certinho. Igual tá na modelagem. A gente obedece a modelagem. A gente não coloca aquilo que a gente acha correto. É o que está na modelagem, tá? Vamos criar agora as nossas chaves estrangeiras, né? Que vai ser aqui constraint. O nome dessa constraint vai ser FK-NO empreste da tabela livro empreste. E vai ser uma foreign key NO empreste. Referências. As nossas referências aqui a gente vai ter a tabela empréstimo na coluna NO empreste. E aí a gente pode copiar isso aqui e adaptar para a próxima, que é o FK CD livro da tabela livro empréstimo. É uma foreign key CD livro e a referência é a tabela livro na coluna CD livro. Então aqui a gente já tem a chave estrangeira do CD livro. Só que essa tabela não tem só isso, né? Ela tem ali, ó, o DVN, o DVSN char1 e a gente tem o DT dev. Vamos colocar aqui. Eu gosto de colocar aqui em cima, junto com as outras e deixar as constraints por último. Mas tanto faz aqui. DVSN é um char de 1, not null. E o DT dev é do tipo date e ele não é obrigatório pelo que está aqui. Confere se está tudo certinho. Imaginei que sim. Se aí vai fazer a sua conferência. E executei. Query completa. A gente atualiza e tá lá. Nós temos a tabela do livro empréstimo aqui também. Coisa linda de meu Deus. Então é isso, tá, pessoal? Nessa primeira parte a gente vai se ater apenas às regras de conversão do modelo lógico para o modelo físico, que é o código SQL. A gente tem todas as tabelas, a gente tem que estar atento nas cardinalidades, no que a gente vai colocar, no que não vai, para que ocorra tudo da melhor maneira possível aqui. Nesse caso aqui eu errei, né, na tabela do empréstimo, mas como eu não tinha tabela preenchida com dados ainda, eu pude excluir, corrigir e criar novamente. No caso de já ter dados, isso aqui não pode acontecer. A gente teria que usar o comando de alteração. Na segunda parte, a gente vai atender agora os tópicos aqui pedido pelo nosso entrevistador aí. E até a próxima.